Elivaldo, a gente fala agora sobre o Tribunal de Contas da União, que determinou ontem, foi publicado já no site do TCU, a impossibilidade de transferência de recursos do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal esse ano pelo governo do estado, porque o governo do estado não teria cumprido cláusulas do contrato anterior firmado no ano passado. Então, nós retiramos aqui um trecho dessa decisão do Tribunal de Contas da União, que diz o seguinte: determinar a Caixa Econômica Federal cautelarmente que só proceda ao repasse de novas parcelas dos contratos de financiamento, coloca aí os números dos dois contratos, que é o Finisa 1, ao Estado do Piauí, após o saneamento das irregularidades verificadas na prestação de contas da aplicação da primeira parcela de recursos do contrato do Finisa 1. Na verdade, esse aqui, o primeiro número, do Finisa 2, que é um contrato que foi fechado esse ano já, do governo do estado com a Caixa Econômica Federal, dos 315 milhões de reais, esse dinheiro que o governo quer receber. Então, esse dinheiro não vai chegar enquanto, segundo o TCU, o governo do estado não sanear as irregularidades que foram encontradas no contrato do ano passado, que foi firmado no ano passado, que é o Finisa 1, sendo, continua aqui a determinação do TCU, dizendo que deverão ser glosados os recursos tidos como aplicados nas despesas pretéritas, ou seja, passadas, bem como aquelas aplicadas em despesas não previstas no escopo e na finalidade contratual, em termos mais jurídicos. Mas quer dizer exatamente que, Elivaldo, do governo do estado, por enquanto, não recebe esse dinheiro, se depender do TCU. Claro, é o mesmo entendimento, por exemplo, da própria instituição financiadora, no caso a Caixa Econômica Federal, através da sua área técnica e também da área jurídica. E aí, Nádia, eu diria que é uma decisão de um órgão de controle superior, Nessa mesma linha, os auditores do Tribunal de Contas do Estado já se manifestaram, embora não tenha uma decisão do próprio TCE, mas agora, como se trata de um financiamento federal, o órgão de controle, eu imagino, que tenha mais legitimidade para se definir ou para se posicionar sobre o tema, é o TCU. E essa decisão, a meu ver, complica ainda mais a pretensão do governo do estado de ter, pelo menos, o Finisa 2 liberado, independente das pendências que acontecem com relação à aplicação da primeira parcela do Finisa 1 de 307 milhões de reais. Exatamente. Aí você que está acompanhando esses casos, a gente busca sempre essa compreensão aqui para tentar passar para você que são dois contratos diferentes, são duas operações de crédito diferentes. Uma fechada no ano passado, o governo chegou a receber uma parte, a outra está pendente. Justamente por causa das pendências do ano passado, o governo não pode receber um novo contrato que foi feito esse ano, em janeiro desse ano, com a Caixa Econômica Federal, que o governo deveria ter recebido esse valor em fevereiro e até hoje não recebeu. E aí vem toda uma polêmica que vai para o Supremo, já passou pelos órgãos de controle aqui no Tribunal de Contas do Estado, agora no Tribunal de Contas da União também. Bom, nós procuramos ontem a assessoria jurídica do governo do Estado, o procurador-geral do Estado, Plínio Clerton, que estava voltando, inclusive, ontem à noite de Brasília com o governador Wellington Dias, e ele disse apenas que não foi notificado ainda desse documento do Tribunal de Contas da União, que viu apenas a publicação no site do TCU e que, assim que for notificado, vai se pronunciar oficialmente. Essa representação, Elivaldo, é de autoria do deputado Rodrigo Martins, deputado federal do PSB, está aqui com a gente. Deputado Rodrigo, bom dia, tudo bem? Fala, deputado, como vai? Deputado Rodrigo, o que o governo do estado vem reclamando, e intensamente, de forma muito contundente até, é que a oposição tem sido muito ostensiva em impedir que recursos importantes para o estado do Piauí cheguem aqui para o nosso estado. O senhor, que é autor dessa representação do TCU, tem o que a dizer, já que o senhor também é da oposição, Bom dia a todos os telespectadores, Nádia, Elivaldo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Lógico que a gente queria tratar de um tema diferente, mas a situação é essa. E quando o governo coloca a culpa totalmente na oposição, que a oposição trabalha de maneira contrária, é preciso que a gente traga para a população de uma maneira bem tranquila e transparente o que está acontecendo. Na verdade, quem mais trabalhou contra esses recursos foi o próprio governo quando não aplicou esses recursos nas obras previstas. Está claro para o Tribunal de Contas do Estado, está claro para o Tribunal de Contas da União, está claro para alguns membros do Parlamento que esse dinheiro não foi aplicado e aconteceu o desvio desses recursos. O dinheiro desse empréstimo chegou à conta única do Estado, coisa que era proibida pelo Estado.
Obrigatoriamente, pelo contrato e pela legislação vigente, esse dinheiro deveria ficar numa conta específica e ser aplicado somente para as obras do cronograma. Mas, infelizmente, o governo não fez isso. E é muito simples, é muito mais fácil você admitir um erro do que você admitir que não aplicou esse recurso, colocando a culpa na oposição. Mas, na verdade, para ficar bem claro, esse dinheiro não está vindo para o Piauí dado, é um dinheiro emprestado que vai ser pago com juros, correção monetária, e que esse dinheiro não foi aplicado. E, por isso, ele não está vindo. Não é nada de atuação da oposição, e sim uma falta de atuação por parte do governo do Estado. E como a oposição pretende agir a partir de agora, considerando que esse parecer, essa determinação do Tribunal de Contas do Estado, de certa forma, inviabiliza a liberação por parte de recomendação de órgão de controle? Para você ter ideia, Elivaldo, nossa representação foi contra a aplicação e fiscalização por parte da Caixa dos recursos da primeira parcela, impedindo a liberação da segunda até que as obras sejam comprovadas. Em nenhum momento nós tocamos em relação ao segundo contrato de financiamento. No entanto, o próprio Tribunal de Contas da União viu o risco e dano ao erário público, por isso ampliou essa decisão, colocando também essa proibição para o segundo contrato de empréstimo. Agora, Isso daí não é uma ação da oposição. Inclusive porque os setores do governo colocam muito isso, Elivaldo, de que estaria vinculado a essa segunda operação de crédito, essa ação da oposição. O governo quer desvincular uma operação da outra, porque essa segunda operação desse ano não precisaria, segundo a equipe jurídica do governo do Estado, do aval da União, como precisou a primeira, né? Mas, inclusive, ontem eu via também uma decisão da Caixa Econômica, na verdade, um pedido assinado pelos advogados da Caixa Econômica Federal, também colocando várias restrições para a liberação desses valores. Inclusive, a reconsideração da liminar do ministro Fachin, né? Sim. Uns 15 dias, né? Exatamente. Agora, deputado, isso tudo, o governo do Estado também e os partidos da base aliada consideram que fazem parte do jogo político das eleições de 2018. Nádia, não faz parte do jogo político. Nós não estamos aqui, pelo menos eu não estou fazendo a política do quanto pior, melhor. Nós estamos aqui fazendo o papel de fiscalização desse recurso que veio para o Estado do Piauí, que infelizmente foi desviado daquela função que era para ele ser utilizado. E volto a dizer, o ano que foi liberado, o ano que está sendo prestado contas, é esse ano que coincidentemente é um ano eleitoral. Nós jamais poderíamos estar discutindo esse assunto no ano de 2017, tendo em vista que essa prestação só aconteceu agora. Mas é uma manifestação que parte também não só do Executivo, do Poder Executivo, mas também da esfera política, da base aliada, como foi o caso do deputado federal Marcelo Castro, seu colega de parlamento. Isso é natural, Como é que você reage a isso? Não, de maneira tranquila. Nós sabemos que o governo ele age de maneira conjunta. Não existe só o bloco do Executivo sem o bloco do Legislativo. Isso faz parte de uma estratégia para talvez tentar justificar a não utilização desses recursos, a não aplicação correta desses recursos. O senhor nega que seja uma estratégia da oposição para... Era muito simples, esse assunto está sendo concluído, se finalizar o debate desse assunto, bastava o governo do Estado apresentar a tabela que ele apresentou no contrato de cronogramas das obras e apresentar as fotografias, vídeos, imagens das obras sendo feitas, coisa que não aconteceu no Estado do Piauí. Pois é, a base aliada também, ainda dentro dessa argumentação política, diz que estão sendo divulgados vídeos inverídicos de estradas que seriam dadas como feitas no contrato, na prestação de contas e que não teriam sido feitas e que a oposição estaria fazendo esse papel, né, de divulgar essas informações. Volto a dizer, cabe ao governo prestar contas do que ele executou dentro do cronograma do empréstimo. A estrada, por exemplo, a de que liga a cidade de Corrente à Chapada das Mangabeiras, está lá no cronograma. E se você for lá, a equipe da TV Cidade Verde ou qualquer outra pessoa for lá, sabe que a estrada não está feita. Basta você pegar o cronograma. São várias e várias obras estruturantes dentro desse contrato que não foram realizadas. Volto a dizer, não é a oposição que trabalha contra esse empréstimo. É o próprio governo, a partir do momento que descumpre o contrato, em que desvia esse recurso para a não realização dessas obras,
que está fazendo com que esse dinheiro não venha ao estado do Piauí. Pois vamos falar de política agora, de estratégia eleitoral. Os lideranças da oposição, especialmente dessa aliança que tem o PSB, o DEM e o PSDB, afirmam que a vaga de vice está totalmente aberta e pode até resultar na atração de um partido da base governista. O senhor confirma essa tendência ou admite essa tendência? Não, eu tive ontem o dia todo pelo interior, não conversei com os pré-candidatos a majoritário da chapa. Agora, é claro que a vaga ou a suposição de uma vaga de vice na chapa do deputado Luciano Nunes ainda está em aberto. É preciso se discutir, debater, fazer avaliações internas e também por pesquisa para que possa trazer um nome para somar, para compor com essa chapa. Podendo até mesmo ser do atual base do governo do Estado ou não. É preciso que a gente avalie isso como um todo. Política é muito dinâmica. Nós sabemos que o que nós estamos vendo hoje no momento, geralmente não repercute o que nós vamos ver no momento das coligações. O senhor já existe até conversa, é verdade? Com partidos da base aliada? Sim. Sempre tem conversa. O deputado Luciano é uma pessoa muito aberta, tem um trânsito livre, inclusive no governo, e ele é uma pessoa que está dialogando sempre com os parlamentares da situação. Você viu outro dia, nós mostramos aqui a foto do deputado Luciano cumprimentando amigavelmente, né, o governador Wellington Dias, porque na verdade tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. Eu queria agradecer ao deputado federal Rodrigo Martins, do PSB, pela entrevista aqui ao Notícia da Manhã. Obrigada, deputado. À disposição, eu que agradeço. Bom dia. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Pois é, Nádia, hoje, numa sessão conjunta na Assembleia Legislativa de 3 comissões, será votado um pedido de viagem ao exterior, de afastamento, portanto, do cargo, pelo governador Wellington Dias e a vice Margarete Coelho. Vão fazer uma viagem para a Europa, se não me engano, um evento na Suíça e uma passagem também pela Inglaterra. Não tenho, assim, com precisão a agenda dos dois na Europa, mas vai ser uma viagem aí por 10 dias e tudo mais. Bom, com isso, como estamos no período de proibição já de legislação, quem vai assumir o governo? Temístocles Filho? Também não. Mas eu conversei com ele agora há pouco, ele disse que não vai para o exterior. Vai ficar em Teresina, no Piauí, no estado. E até o meio-dia ele vai declarar que esse pedido vai ser aprovado, não tem a menor dificuldade. Vai declarar que alternativa vai seguir. São duas que a sua assessoria jurídica está encaminhando para ele analisar. E são duas alternativas que não estabelecem viagem ao exterior, portanto, tem um mecanismo aí para viagem, assim, só por viajar, e também levarão em conta o regimento da Assembleia Legislativa. O certo é que na próxima semana o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Erivan Lopes, deve assumir interinamente o governo do Estado. É porque o deputado Temístocles, como provavelmente será candidato, né, ele não pode assumir o governo do Estado. Margarete Coelho também será candidata, não deverá assumir o governo. Se assumir, Nádia, só pode ser candidata a governador. Tá certo. Margarete Coelho assumir por um dia o governo, só pode ser candidato ao governo. Temístocles Filho da mesma forma. Como nenhum dos dois quer correr o risco, deverão ser candidatos ao governo e nem querem correr o risco, o melhor... devem colocar na mão do desembargador Erivan Lopes. Melhor deixar para lá. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais ao meio-dia aqui no Jornal do Piauí. Até lá.